Vamos. Bom, o tema que eu passei é um tema que eu tenho vontade de fazer ele já há algum tempo e confesso que nessa pandemia a gente tem tido que ampliar os horizontes em relação aos temas e aí eu entendi que essa era a oportunidade de falar sobre o anjo solitário, que é o título, não sei se todos conhecem, que é o título de um capítulo, o capítulo 34 do livro Estante da Vida, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier e ditado pelo espírito Irmão X, pseudônimo de Humberto de Campos. Neste capítulo, é importante a gente observar aqui que o Irmão X ele vai trazer alguns aspectos em relação ao que ocorreu com Jesus ali naqueles últimos minutos, digamos, em que ele esteve encarnado entre nós. É um relato que, obviamente, os evangelistas não registraram, porque é algo que se deu no âmbito do mundo espiritual. Então a gente vai trazer aqui, claro que respeitando o estilo de Irmão X. Não fiquemos preocupados se tudo que ele narrou aconteceu daquele jeito, porque Irmão X, ele, no seu estilo que eu acho maravilhoso, eu adoro o estilo de Humberto de Campos, ele muitas vezes preenche aquilo que realmente aconteceu com um estilo poético, com um estilo às vezes bem-humorado, que precisa ser levado em conta em relação ao que a gente vai ler aqui alguns trechos. Acho que não vai dar para ler tudo, até para não cansá-los muito com a leitura, mas que eu convido a todos que depois que tiverem o livro é o Estante da Vida, que pesquisem, que leiam, que meditem nessa lição, assim como em várias outras, porque ela realmente é muito bonita e, além de tudo, quando a gente procura ler ela ali na calma, no recolhimento, na concentração, a gente até se emociona com a beleza daquilo que vai acontecer e que Irmão X narra para todos nós. Só uma informação, aproveitando aqui o espaço, não sei se todos conhecem, mas eu tenho um canal no YouTube, um espaço exclusivo para divulgação das lives espíritas que eu faço. E lá no canal eu dediquei uma playlist que se chama Humberto de Campos. Então todas as palestras que eu tenho feito a respeito de algum capítulo, de algum livro de Humberto de Campos, eu tenho selecionado e colocado nessa playlist para aqueles que gostam do estilo, para aqueles que eventualmente precisem pesquisar para o futuro, para alguma palestra, alguma reflexão. Então tem esse espaço, essa playlist lá no meu canal. O canal é o William Jacob no YouTube mesmo. Então vamos lá começar lendo o primeiro parágrafo que já nos traz uma informação. Diz Irmão X: enquanto o mestre agonizava na cruz, rasgou-se o céu em Jerusalém, e entidades angélicas, em grupos extensos, desceram sobre o Calvário doloroso. Então, a crucificação de Jesus por si só já é um fenômeno, já é um evento no Evangelho que nos chama a atenção. Porque é alguém que só pregou o amor, é alguém que falou de amor, que praticou o bem, que convidou as pessoas a praticarem o bem, a amar de maneira incondicional, ou seja, amar sem condições, que de repente se vê condenado à tortura e posteriormente à pena de morte. A morte de Jesus, naquelas circunstâncias, é claro que isso é algo que não foi feito só com ele, é algo que fazia parte da prática da época, práticas que são modificadas com o tempo, práticas que são abolidas na medida em que a sociedade avança, em que a sociedade progride, como o próprio codificador pergunta aos espíritos e os espíritos respondem no livro dos espíritos que a pena de morte ela tende a diminuir da face da terra na medida em que a gente progrida. Então, todas as vezes que a gente observa na sociedade um apelo para que volte a pena de morte naqueles países que já a aboliram, ou para que se amplie naqueles países em que a pena de morte ainda existe, é um indício de que a gente precisa entender se a gente quer progredir, se a gente quer avançar no tempo, ou se a gente quer regredir. Então é importante a gente trazer isso à tona, porque a gente às vezes fala da paixão do Cristo,
da morte de Jesus e esquece que ele foi torturado, que é outra coisa que a gente precisa refletir. Todas as vezes que nós defendemos a tortura, não importa contra quem, a gente está querendo regredir no passado, voltar à barbárie, voltar a uma época que já ficou sepultada na história. Então, tortura e pena de morte são temas, em alguns aspectos, delicados na sociedade, mas que não deveriam ser. Deveria ser um consenso, pelo menos por parte dos cristãos, que são práticas que não se deve propagar, que não se deve incentivar. Repito, não importa o que o acusado fez. Isso não quer dizer que, eventualmente, acusados não recebam algum tipo de punição pelas leis humanas. Mas as leis humanas, elas tendem, com o passar do tempo, a se aproximar da lei divina. E a lei divina não compactua com tortura e pena de morte, como Jesus sofreu. E aí vai continuar irmão X dizendo que na poeira escura do chão, a maldade e a ignorância expeliam trevas demasiadamente compactas para que alguém pudesse divisar as manifestações sublimes. Ou seja, o pessoal estava tão envolvido nas trevas da ignorância e da maldade que eles não percebiam a movimentação que havia ali em torno de Jesus. Fios de claridade indefinível passaram a ligar o madeiro ao firmamento, embora a tempestade se anunciasse à distância. O Cristo, de alma sedenta e opressa, contemplava a celeste paisagem, aureolado pela glória que lhe bafejava a fronte de herói, e os emissários do paraíso chegavam, em bandos, a entoarem cânticos de amor e reconhecimento que os tímpanos humanos jamais poderiam perceber. Então, aqui ele vai colocar na sua linguagem que fios, né, ligavam o madeiro ao firmamento, ou simbolicamente ao céu, ao espaço. E anjos começaram a se aproximar de Jesus. Cada um, ou cada grupo, melhor dizendo, com uma função. E aí Humberto de Campos ele começa a descrever o que cada grupo faria naquele momento com Jesus e no final para Jesus, ou a pedido de Jesus. Então, o primeiro que ele destaca são os anjos da ternura. A gente vai observar que Humberto de Campos coloca aqui palavras, às vezes adjetivos, verbos, que de certa forma expressam o que Jesus viveu, o que Jesus fez, o que Jesus, a forma como Jesus agiu. Então Jesus agiu para com ternura o tempo todo. Então anjos da ternura rodearam-lhe o peito ferido, como a lhe insuflarem energias novas. Os portadores da consolação, Jesus consolou muito, ungiram-lhe os pés sangrentos com suave bálsamo. Os embaixadores da harmonia, sobraçando instrumentos delicados, formaram coroa viva ao redor de sua atribulada cabeça, desferindo comovedoras melodias a se espalharem por bênçãos de perdão sobre a turba amotinada. Então, enquanto o mundo, ou aqueles que rodeavam Jesus, enxergavam a coroa de espinhos, embaixadores da harmonia criavam em torno de Jesus uma coroa viva, uma coroa de amor, que ele, na verdade, trazia em si, no seu próprio espírito. Os emissários da beleza teceram guirlandas de rosas e lírios sutis, adornando a cruz ingrata. Os distribuidores da justiça, depois de lhe oscularem as mãos quase hirtas, iniciaram a catalogação dos culpados para chamá-los a esclarecimento e reajuste em tempo devido. Então vejamos, cada grupo com uma função. Mas percebam aqui que a função destes grupos era praticamente de cunho exterior. Os doadores de carinho, em assembleia encantadora, postaram-se à frente dele
e acariciaram-lhe os cabelos empastados de sangue. Os enviados da luz acenderam focos brilhantes nas chagas doloridas, fazendo-lhe olvidar o sofrimento. Trabalhavam os mensageiros do céu, em torno do sublime condutor dos homens, aliviando-o e exaltando-o, como a lhe prepararem o banquete da ressurreição. Quando, então vejamos, até aqui, grupos cuidando do corpo, das feridas, de aspectos, repito, exteriores. Quando um anjo de intraduzível esplendor apareceu, solitário, descendo do império magnificente da altura. Detalhe, não trazia seguidores. Então, o anjo, por isso o título do capítulo, o anjo solitário, não trazia seguidores. E em se abeirando do Senhor, beijou-lhe os pés, entre respeitoso e enternecido. Detalhe que irmão X vai colocar para nós, que o anjo não se deteve na ociosa contemplação da tarefa, que naturalmente cabia aos companheiros, mas procurou os olhos de Jesus, dentro de uma ansiedade que não se observara em nenhum dos outros. Então isso é interessante. O comportamento desse anjo foi diferente. Primeiro que ele não vem em grupo. E esse negócio de anjo com grupo é interessante, que a gente não sabe se o grupo está ali para ajudar ou para bajular. Não me refiro aqui especificamente aos anjos anteriores, mas é muito comum a gente observar um séquito de seguidores de algum que se coloca como missionário, mas seguidores que às vezes não estão ali para auxiliar no socorro, mas seguidores que estão ali, às vezes até para aproveitar, de alguma forma. A gente às vezes ouve assim, eu vou me aproximar do fulano que é para aproveitar da energia dele, ou seja, a gente aproxima para sugar o outro, né? A gente quer extrair, a gente ao invés de ajudar, a gente quer algo para nós. É o nosso egoísmo manifestado de uma forma até inconsciente e sem más intenções. É aqui em Uberlândia, a gente está próximo do Chico, né? Vocês também em Corumbá, mas Uberlândia mais. Somos mais privilegiados nesse caso. Mas é muito comum a gente escutar relatos de quem visitava o Chico e a pessoa dizia, eu ia lá para pegar um pouco de energia para mim. Eu falo, coitado do Chico, já velhinho ainda tem que ficar doando energia para a pessoa que ir lá pegar a energia do Chico. Então, ao invés, não, eu fui lá para doar um pouco para ele. Tá certo que o Chico doava mesmo, e ele fazia isso com muito amor, com muita ternura. Mas é interessante, né? O que nos leva à aproximação de alguém que a gente admira? O aprendizado, a vontade de aprender, a vontade de, no caso do Chico ali, de sugar energia, a vontade de estar ao lado para auxiliar, ou a vontade de colaborar de alguma forma com ele também, porque às vezes alguns missionários, alguns que estão em mais destaque, muitas vezes se sentem sós fisicamente, às vezes precisam de alguém ali que quer bater um papo, trocar uma ideia. Ou a gente quer se aproximar só para garantir a selfie, só para garantir a foto, para depois se envaidecer nas redes sociais ou junto de amigos, mostrando quanto somos importantes, já que somos amigos de pessoas importantes para a sociedade. Então, o que nos leva a seguir alguém? Isso é uma reflexão importante, porque neste caso aqui, o anjo se aproximou de Jesus sozinho. E o detalhe é que ele procurou os olhos de Jesus. Não trazia seguidores, mas, em se abeirando do Senhor, beijou-lhe os pés. Não se deteve na ociosa contemplação, como os outros, que tinha ali, de certa forma, a sua função a cumprir. Mas ele não quis ficar só contemplando, porque às vezes a gente se aproxima para isso. Não é para bajular, não é para se envaidecer, mas é só para contemplar. E esse é um detalhe importante. Quando nós nos aproximamos de Jesus, hoje,
Não me refiro mais à aproximação na cruz. Mas quando nós nos aproximamos de Jesus, é para quê? Há reflexões até duras que alguns pensadores fazem para carregá-lo nas camisetas, em objetos, colocá-lo como um adereço no nosso corpo, numa tatuagem, no nosso quarto, num quadro. Qual finalidade nos aproximamos dele? Para contemplar? Isso é importante a gente olhar para essa lição, é o que eu tenho sempre dito, que o irmão X, ele relata as coisas do Evangelho, não é só para a gente ficar aqui também elogiando a qualidade literária do que Humberto de Campos nos trouxe, mas é para que a gente observe e tente colocar isso em prática e se perguntar, o que me leva a Jesus? E depois que eu estou perto dele, o que é que eu vou fazer? Isso é importante. E aqui o anjo procura os olhos de Jesus. Enquanto alguns estavam ali na cabeça, na auréola, outros nos pés, outros nas mãos, outros no peito, este procurou os olhos. E os Espíritos nos dizem que os olhos representam as janelas da alma. Através do olhar, nós comunicamos muitas coisas. Lembremos, quando Simão Pedro, por exemplo, nega Jesus 3 vezes, narram que Jesus apenas olhou para Simão. Não precisava dizer mais nada. Naquele momento era apenas o silêncio. Mas, curiosamente, quando Jesus ressuscita em espírito e vai de novo dialogar com Simão, ele pergunta, ele não só olha, mas ele pergunta 3 vezes: Simão, tu me amas? E Simão Pedro, nas 3 vezes, afirmou que amava Jesus. Vejamos, 3 negações. Você conhece aquele homem? Perguntaram para Simão, se referindo a Jesus. Não, não conheço. 3 negações, 3 afirmações. Depois das 3 negações, apenas o olhar. Porque Jesus, naquele momento, não precisava mais humilhar Simão Pedro do que ele já estava por si só humilhado. É uma lição para todos nós. Porque a gente, diante do erro do outro, a gente não apenas olha, mas a gente quer dizer quase que um hashtag eu avisei, né? A gente quer que o outro perceba, olha, eu alertei, como Jesus alertou Simão. Jesus disse: Simão, Simão, ainda hoje, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Então Jesus não disse para Simão, hashtag eu avisei. Ele apenas olhou. E neste momento o anjo solitário procura os olhos de Jesus, dentro de uma ansiedade que não se observara em nenhum dos outros. Prossegue irmão X. Dir-se-ia que o novo representante do Pai compassivo desejava conhecer a vontade do Mestre, antes de tudo. Isso aqui é um ponto importante. Quando a gente se aproxima de alguém, na intenção de ajudar, porque ali o anjo estava para, entre aspas, ajudar Jesus. Quando a gente se aproxima de alguém em busca de ajuda, a gente precisa aprender a ouvir o que é que o outro quer. Olha aqui, o anjo se aproximou, desejava conhecer a vontade do Mestre, antes de tudo. Porque é muito comum, quando a gente se aproxima de alguém, a gente dizer o que é que o outro precisa, e nem sempre a gente acerta. E às vezes a gente se engana. Quando vai, por exemplo, com trabalhos com moradores em situação de rua, acha que ele só quer comida, e às vezes não. Às vezes ele só quer ser ouvido, percebido, enxergado. Não enxergado na sua miséria, porque a necessidade de pão e de coberta e de moradia dele são evidentes. Mas às vezes ele quer ser enxergado nas suas angústias, nas suas tristezas. Quantas e quantas vezes alguns já nos disseram: olha, agradeço, mas alguém passou aqui pouco antes e já me deu a marmita. Eu estou satisfeito, dou essa para outra pessoa que às vezes precisa mais do que eu. E aí a pessoa já emenda: mas eu posso fazer uma prece para o grupo? Ou eu posso contar uma piada para o grupo? Um poema? Tem poetas
geniais morando nas ruas. Então a gente precisa aprender a ouvir o que é que o outro precisa. Porque às vezes há pessoas hoje em casas com os armários fartos, a geladeira cheia de comida, o guarda-roupa cheio de roupa, mas essas pessoas estão angustiadas, depressivas, sem saber o que fazer, enxerga tudo cinza, não enxerga ânimo para a vida. E o que a gente às vezes chega e já quer... Não, você precisa disso, você precisa daquilo. Mas a gente perguntou para a pessoa o que é que você precisa? Qual que é o seu desejo? Qual que é a sua vontade? O que é que você quer? Então essa é uma lição que o anjo nos traz, porque ele, diante de Jesus, desejou conhecer a vontade do Mestre. E em êxtase, elevou-se do solo em que pousara aos braços do madeiro afrontoso. Enlaçou o busto do inesquecível supliciado com inexcedível carinho e colou, por um instante, o ouvido atento em seus lábios que balbuciavam de leve. Jesus pronunciou algo que os demais não escutaram distintamente. Claro, meus amigos, quando nós estamos muito apegados aos aspectos exteriores da vida, como os demais, a gente não percebe de fato o que é que Jesus espera de nós. Enquanto este, olhando nos olhos do Mestre, colando seus ouvidos nos lábios de Jesus, ele escuta algo que os outros não escutaram. O mensageiro solitário desprendeu-se, então, do lenho duro, revelando olhos serenos e úmidos, e de imediato desceu do monte ensolarado para as sombras que começavam a invadir Jerusalém, procurando Judas, a fim de socorrê-lo e ampará-lo. Se os homens lhe não viram a expressão de grandeza e misericórdia, os querubins em serviço também não lhe notaram a ausência. Mas, suspenso no martírio, Jesus contemplava-o, confiante, acompanhando-lhe a excelsa missão em silêncio. Esse era o anjo divino da caridade. Então, meus amigos, nos últimos minutos aqui, é um detalhe interessante, porque Jesus, naquele momento, ele se dirige a este anjo e pede: vá socorrer Judas, que neste momento está se matando. Ou já havia se matado, não temos notícias, porque Judas foi um suicida. E Jesus, no último momento, praticamente, dando para todos nós a lição de que, se queremos subir aos céus, precisamos descer nos infernos. Não dá para crescer para a luz, evitando entrar nas sombras que os outros estão. Tem uma lição muito bonita no livro Luz Acima, capítulo 4 também, por Irmão X, intitulado Nos Limites do Céu, em que lá um espírito, querendo entrar nos céus, ouve de um mensageiro que se colocava ali como o porteiro, como nós muitas vezes imaginamos que é a tarefa de Pedro, e ele recomenda, né, se quiser entrar no céu, precisa trabalhar no inferno. Quando esse espírito assustado, não entendendo, fala: mas que contrassenso, eu quero subir e você pede para que eu desça? E o espírito da porta do céu, simbolicamente, é claro, diz: sim, meu amigo, o bem é para salvar o mal. O amor foi criado para que amemos. A sabedoria se destina, em primeiro lugar, ao ignorante. A maior missão da virtude é eliminar o vício e amparar o viciado. Por isto mesmo, o céu não perde o inferno de vista.
Então, o pedido de Jesus para esse espírito é: desça e auxilie Judas. E detalhe, quando fala que Jesus contemplava o anjo, isso é uma lição, porque Jesus nunca perde de vista aqueles que estão cumprindo o mandamento do amor. Jesus olha por cada um de nós. Jesus olha por cada um e para cada um que se dispõe a ser o seu mensageiro, socorrendo principalmente os caídos, os aflitos, os oprimidos, os marginalizados. Porque ele próprio disse que não veio para os sãos, ele veio para os doentes. E é por isso que somos espíritas, meus amigos. Não nos iludamos. Não nos julguemos as últimas bolachas do pacote. Não nos julguemos missionários que não precisamos mais das claridades do Evangelho. Porque Jesus veio para nós. Por isso estamos estudando as suas obras. Porque nós estamos doentes. Mas a doença que cada um carrega de nós não é tão grande que nos impeça de olhar para outros, por outros doentes e para outros doentes. Para que com um pouco de boa vontade, de disposição, de solidariedade, a gente possa ser um mensageiro de Jesus, mesmo com todas as nossas limitações, com todas as nossas dificuldades, e elas são muitas, mas nós podemos fazer um pouco mais pelos outros. Sejamos gratos àqueles que fizeram por nós. Não há ninguém na Terra encarnado neste momento que consiga viver isolado do mundo. Estamos momentaneamente num distanciamento social, mas sejamos gratos àqueles que, de algum modo, em algum momento, foram importantes para que todos nós pudéssemos ser hoje um pouco melhor do que já fomos um dia. E agradeçamos a todos aqueles que eventualmente nos ajudam a sermos amanhã um pouco melhores do que estamos sendo hoje. Jesus não perde de vista aquele que ampara o caído. Por isso, dediquemos um pouco mais o nosso olhar para estes. A lição do Evangelho é toda neste sentido. Jesus o tempo todo vem exaltar os humilhados e às vezes colocar os humilhados, os exaltados, numa condição de humilhados. Jesus o tempo todo vem enaltecer aqueles que pela sociedade não são enaltecidos. É o Lázaro na porta da casa do rico, é o samaritano que de quem pouco se esperava que ajuda o homem caído e assaltado na beira do caminho, é a mulher pega em adultério, que seria apedrejada, mas que de repente é salva por Jesus, que não coaduna com o crime, mas diz: vá e não tornes a pecar. Então é Jesus o tempo todo reerguendo aqueles que estavam eventualmente no chão. É Jesus o tempo todo retirando de nós as capas, como retirou a capa do cego de Jericó, que abandona ela por livre vontade, é bem verdade, mas Jesus então reergue aquele que estava à margem do caminho. Então que cada um de nós, assim como o anjo da caridade, mesmo que de maneira solitária, mesmo que sozinhos, consigamos entender que o que Jesus espera de nós não é cuidar destes aspectos exteriores como os outros cuidavam, mas é que cada um de nós consiga direcionar o olhar, em especial, para aqueles que estão precisando mais. Naquela ocasião, Judas era de todos o mais necessitado. Por isso, ele foi aquele que Jesus pediu: vá e socorra Judas. E a grande pergunta que eu deixo nesta live é: e se Jesus chegasse para nós aqui agora e nos fizesse um pedido? Para quem que ele nos recomendaria direcionar o nosso olhar? Que ele possa nos inspirar sempre, nos amparar, nos fortalecer, e nos momentos de dificuldade, que são vários, eu sei, que a gente possa sempre se perguntar: como é que Jesus agiria se estivesse aqui do meu lado? Como é que ele me recomendaria fazer se eu pudesse, neste momento, falar diretamente com ele? E apesar da prece, podemos contar com os auxílios, se não for dele, que seja dos seus enviados e dos seus mensageiros. Meus amigos, muito obrigado. Agradeço mais uma vez o convite e tenham todos aí
boas reflexões. Deixo de novo o convite para que reflitam capítulo 34 do livro Estante da Vida.